Olá, meus amigos e irmãos, bem-vindos ao Daily Devotions, o devocional diário da AD Gravataí, a nossa igreja, a nossa família. Nós estamos no nosso projeto de leitura da Bíblia, neste ano, e no livro do profeta Jeremias, capítulos 37 a 38, nós estamos buscando entender, todo o quadro que se apresenta na liderança de Israel, do rei de Judá, da nação do Reino do Sul, a missão do profeta Jeremias e toda a complexidade, dilema que esse profeta enfrentou, pois foi o profeta que profetizou claramente o exílio da Babilônia, o domínio, a invasão da Babilônia, a destruição de Jerusalém. E o texto ele coloca e aponta o rei Zedequias, que estava governando naqueles dias sob a autoridade da Babilônia, do rei Nabucodonosor. E naquele momento ouviram que o rei do Egito, o faraó do Egito, ele subia para guerrear contra os babilônios, e naquele momento a Babilônia recuou, e não que estava ali buscando invadir Jerusalém, cercando Jerusalém. E nesse momento o rei pede para Jeremias orar por ele, pela cidade, enfim. E Jeremias profetiza e diz: não imaginem que o rei da Babilônia desistiu de invadir e destruir Jerusalém. Vocês vão ser presos, filhos todos vão ser levados cativos. Jerusalém vai ser queimada de alto a baixo. Eles vão voltar para cumprir esses desígnios que já estava ali estabelecido. Nesse momento que o rei da Babilônia, ou seja, o exército, ele deu uma recuada, Jeremias aproveita e vai até Benjamim, e quando chega pelos portões de Benjamim, da região de Benjamim, então ele é acusado, é caluniado como um desertor. E aí, a partir daí, ele é preso, e ele é lançado num calabouço. E ele suplica para que tirasse ele dali. E o rei Zedequias faz ele então preso no pátio da cidade, do templo. Mas novamente o povo se volta contra Jeremias porque a palavra dele ele não podia mudar. Era isso que haveria de acontecer com Jerusalém, e as pessoas não gostavam, e portanto Zedequias entregou ele para o povo, e eles o colocaram agora num poço que já não tinha água, mas tinha lama lá no final. E Jeremias ficou atolado naquela lama. Nesse cenário aparece um homem, um etíope, ele por nome Ebed-Melech, Ebed-Melech, e esse oficial da corte soube que Jeremias estava nessa situação. Ele foi até Zedequias e rogou para que tirasse ele dali. O profeta não poderia ser tratado daquele jeito. E Zedequias então permitiu, e ele foi retirado daquele poço, daquela lama, e colocado preso novamente no pátio. E assim Jeremias, ele ficou nessa condição, profetizando. O rei Zedequias falou com ele em segredo, mas Jeremias sempre procurou falar a verdade. Isso era o que Zedequias estava pedindo, não fale outra palavra, fale o que é. E aí Jeremias respondeu: você será entregue a eles se obedecer, aliás, você não será entregue a eles se obedecer ao Senhor. Sua vida será poupada, tudo lhe irá bem, mas se não quiser se render, foi isso que o Senhor me revelou. Todas as mulheres que restam em seu palácio serão trazidas para fora, entregue aos oficiais dos exércitos babilônios.
né? Então ali a palavra de Jeremias era essa: se rendam para salvar a vida de vocês, né? Porque não tinha outro caminho. Pois bem, assim então era o cenário que estava diante destes capítulos, né? Jeremias continuou preso no pátio da guarda até o dia que Jerusalém foi conquistada pelos babilônios. 1 Timóteo, encerramos hoje com o capítulo 6, versículos 1 a 21, a palavra de Paulo a este, né, jovem pastor, que agora precisava lidar, né, com as classes sociais, já estava sendo instruídos agora, especialmente os escravos, aqueles que eram servos, que eram crentes, deveriam te servir com mais dedicação aos seus senhores, né? Não se basear de que agora eram cristãos, né, e poderiam ter uma atitude que não favorecesse também ao compromisso deles. Também ele direciona uma palavra aos crentes ricos, né? Aqueles que não deveriam pôr a sua confiança na riqueza, no materialismo, mas confiar no Senhor, porque a riqueza ela pode sumir, pode se acabar. Era isso que o apóstolo deixava claro para esses irmãos. Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo o que necessitamos para a nossa satisfação. E ele encerra com as palavras: que a graça de Deus seja com vocês. O Salmo 89, né, que ele já persiste por 3 dias na nossa leitura, é um salmo também de um bom e um grande conteúdo, e o ungido do Senhor, né, se coloca diante de Deus, que está vendo o juízo do Senhor também sobre ele, né? E ele sabe que a ira do Senhor, ela também se manifesta. E concluímos com Provérbios 25, 28. Quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Ela é fácil de ser conquistada, ela é fácil de ser destruída. O domínio próprio, ele é uma proteção, ele lhe guarda, ele lhe dá capacidade de você se administrar, né? Ter uma decisão sobre as coisas. E uma cidade, naqueles tempos, né, que não era murada, ela era alvo fácil do inimigo. Então, que o Senhor nos guarde.